Seção 5 da Resolução da Sociedade em relação a um sócio. Artigo 1028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo, inciso 1, se o contrato dispuser diferentemente, inciso 2, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, inciso 3, se por acordo com os herdeiros regular-se a substituição do sócio falecido. Artigo 1029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, e se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Artigo 1030. Ressalvado o disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026. Artigo 1031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo 1º. O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Parágrafo 2º. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Artigo 1032. A retirada, exclusão ou morte do sócio não exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até 2 anos após averbada a resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Seção 6 da dissolução. Artigo 1033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer, inciso 1, o vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Inciso 2, o consenso unânime dos sócios. Inciso 3, a deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Inciso 5, a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Artigo 1034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer dos sócios quando, inciso 1, anulada sua constituição, inciso 2, exaurido o fim social ou verificada sua inexequibilidade. Artigo 1035. O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente quando contestadas. Artigo 1036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante a restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. Parágrafo único. Dissolvida de pleno direito a sociedade, pode o sócio requerer, desde logo, a liquidação judicial. Artigo 1037. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso 5 do artigo 1033, o Ministério Público, tão logo lhe comunique a autoridade competente, promoverá a liquidação judicial da sociedade se os administradores não o tiverem feito nos 30 dias seguintes à perda da autorização ou se o sócio não houver exercido a faculdade assegurada no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Caso o Ministério Público não promova a liquidação judicial da sociedade nos 15 dias subsequentes ao recebimento da comunicação, a autoridade competente para conceder a autorização nomeará interventor com poderes para requerer a medida e administrar a sociedade até que seja nomeado o liquidante. Artigo 1038. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade. Parágrafo 1º. O liquidante pode ser destituído a todo tempo. Inciso 1. Se eleito pela forma prevista neste artigo mediante deliberação dos sócios. Inciso 2. Em qualquer caso, por via judicial, a requerimento de um ou mais sócios ocorrendo justa causa. Parágrafo 2º.
a liquidação da sociedade se processa de conformidade com o disposto no capítulo 9 deste subtítulo. Capítulo 2 da sociedade em nome coletivo. Artigo 1039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior limitar entre si a responsabilidade de cada um. Artigo 1040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste capítulo e, no que seja omisso, pelas do capítulo antecedente. Artigo 1041. O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no artigo 997, a firma social. Artigo 1042. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma nos limites do contrato privativo dos que tenham os necessários poderes. Artigo 1043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Parágrafo único. Poderá fazê-lo quando, inciso 1, a sociedade houver sido prorrogada tacitamente, inciso 2, tendo ocorrido prorrogação contratual, for acolhida judicialmente oposição do credor, levantada no prazo de 90 dias, contado da publicação do ato dilatório. Artigo 1044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033 e se empresária também pela declaração da falência. Capítulo 3 da sociedade em comandita simples. Artigo 1045. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. Parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários. Artigo 1046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo no que forem compatíveis com as deste capítulo. Parágrafo único. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Artigo 1047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. Parágrafo único. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. Artigo 1048. Somente após a verbada modificação do contrato produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Artigo 1049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. Parágrafo único. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele. Artigo 1050. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato, continuará com os seus sucessores que designarão quem os represente. Artigo 1051. Dissolve-se de pleno direito a sociedade, inciso 1, por qualquer das causas previstas no artigo 1044, inciso 2, quando por mais de 180 dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio. Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório para praticar, durante o período referido no inciso 2 e sem assumir a condição de sócio, os atos de administração. Capítulo 4 da Sociedade Limitada, seção 1, Disposições Preliminares. Artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2º. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. Artigo 1053.
A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Artigo 1054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do artigo 997 e, se for o caso, a firma social. Seção 2 das cotas. Artigo 1055. O capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Parágrafo 1º. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Parágrafo 2º. É vedada a contribuição que consista em prestação de serviços. Artigo 1056. A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Parágrafo 1º. No caso de condomínio de cota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no artigo 1052, os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Artigo 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade de terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes. Artigo 1058. Não integralizada a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Artigo 1059. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital. Seção 3 da Administração. Artigo 1060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Artigo 1061. A designação de administradores não sócios dependerá da aprovação de no mínimo 2/3 dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e da aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social após a integralização. Artigo 1062. O administrador designado, em ato separado, investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro das atas da administração. Parágrafo 1º. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. Parágrafo 2º. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer seja averbada sua nomeação do registro competente, mencionando o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão. Artigo 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo se fixado no contrato ou em ato separado não houver recondução. Parágrafo 1º. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Parágrafo 2º. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes ao da ocorrência. Parágrafo 3º. A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante e em relação a terceiros após a averbação e publicação. Artigo 1064.
O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Artigo 1065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico. Seção 4 do Conselho Fiscal. Artigo 1066. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual prevista no artigo 1078. Parágrafo 1º. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no parágrafo 1º do artigo 1011, os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes até o 3º grau. Parágrafo 2º. É assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Artigo 1067. Ao membro ou suplente eleito, assinando o termo de posse lavrado no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, em que se mencione o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data da escolha, ficará investido nas suas funções, que exercerá, salvo cessação anterior, até a subsequente Assembleia Anual. Parágrafo único. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes ao da eleição, essa se tornará sem efeito. Artigo 1068. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia dos Sócios que os eleger. Artigo 1069. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, aos membros do Conselho Fiscal incumbem, individual ou conjuntamente, os deveres seguintes. Inciso 1º. Examinar pelo menos trimestralmente os livros e papéis da sociedade e o estado de caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas. Inciso 2. Lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos exames referidos no inciso 1 deste artigo. Inciso 3. Exarar no mesmo livro e apresentar à Assembleia Anual dos sócios pareceres sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o resultado econômico. Inciso 4. Denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade. Inciso 5. Convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes. Inciso 6. Praticar, durante o período da liquidação da sociedade, os atos a que se refere este artigo, tendo em vista as disposições especiais reguladoras da liquidação. Artigo 1070. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores, artigo 1016. Parágrafo único. O Conselho Fiscal poderá escolher, para assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado, mediante remuneração aprovada pela Assembleia dos Sócios. Seção 5 das deliberações dos sócios. Artigo 1071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Inciso 1. A aprovação das contas da administração. Inciso 2. A designação dos administradores quando feita em ato separado. Inciso 3. A destituição dos administradores. Inciso 4. O modo de sua remuneração quando não estabelecido no contrato. Inciso 5. A modificação no contrato social. Inciso 6. A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação. Inciso 7. A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas. Inciso 8. O pedido de concordata. Artigo 1072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Parágrafo 1º. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10. Parágrafo 2º. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3º do artigo 1152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia. Parágrafo 3º.
A reunião ou a assembleia tornam-se indispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto delas. Parágrafo 4º. No caso do inciso 8 do artigo antecedente e os administradores, se houver urgência e com a autorização dos titulares de mais da metade do capital social, podem requerer concordata preventiva. Parágrafo 5º. As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. Parágrafo 6º. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos do contrato, o disposto na presente seção sobre a Assembleia. Artigo 1073. A reunião ou a Assembleia podem também ser convocadas, inciso 1, por sócio quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de 1/5 do capital, quando não atendido no prazo de 8 dias, período de convocação fundamentado com indicação das matérias a serem tratadas. Inciso 2. Pelo Conselho Fiscal, se houver nos casos a que se refere o inciso 5º do artigo 1069. Artigo 1074. A Assembleia dos Sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo 3/4 do capital social e em segunda com qualquer número. Parágrafo 1º. O sócio pode ser representado na Assembleia por outro sócio ou por advogado, mediante outorga do mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro juntamente com a ata. Parágrafo 2º. Nenhum sócio por si ou na condição de mandatário pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente. Artigo 1075. A Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. Parágrafo 1º. Dos trabalhos e deliberações será lavrada no livro de atas da Assembleia, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem a validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la. Parágrafo 2º. Cópia da ata autenticada pelos administradores ou pela mesa será nos 20 dias subsequentes à reunião apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação. Parágrafo 3º. Ao sócio que a solicitar será entregue cópia autenticada da ata. Artigo 1076. Ressalvado o disposto no artigo 1061, as deliberações dos sócios serão tomadas. Inciso 2. Pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos no inciso 2, 3, 4, 5 e 6 e 8 do caput do artigo 1071 deste Código. Inciso 3. Pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não o exigir, maioria mais elevada. Artigo 1077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião, aplicando-se no silêncio do contrato social, antes vigente, o disposto no artigo 1031. Artigo 1078. A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano nos 4 meses seguintes do término do exercício social com o objetivo de: inciso 1. Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Inciso 2. Designar administradores quando for o caso. Inciso 3. Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Parágrafo 1º. Até 30 dias antes da data marcada para a Assembleia, os documentos referidos no inciso 1º deste artigo devem ser postos por escrito e com a prova do respectivo recebimento à disposição dos sócios que não exerçam a administração. Parágrafo 2º. Instalada a Assembleia, preceder-se-á a leitura dos documentos referidos no parágrafo antecedente, os quais serão submetidos pelo presidente à discussão e à votação, nesta data não podendo tomar parte os membros da administração e, se houver, o dos conselhos fiscal. Parágrafo 3º. A aprovação sem reserva do balanço patrimonial e do de resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração e, se houver, os do conselho fiscal. Parágrafo 4º. Extingue-se em 2 anos o direito de anular a aprovação a que se refere o parágrafo antecedente. Artigo 1079. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o estabelecido nessa seção, sobre a Assembleia obedecido o disposto no parágrafo 1º do artigo 1072. Artigo 1080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. Artigo 1080-A.
O sócio poderá participar ou votar à distância em reunião ou em assembleia nos termos do regulamento do órgão competente do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. A reunião ou a assembleia poderá ser realizada de forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de manifestação dos sócios e os demais requisitos regulamentares. Seção 6 do aumento e da redução do capital. Artigo 1081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato. Parágrafo 1º. Até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferências para participar do aumento na proporção das cotas de que sejam titulares. Parágrafo 2º. À cessão do direito de preferência aplica-se o disposto no caput do artigo 1057. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo da preferência e assumida pelos sócios ou por terceiros a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembleia dos sócios para que seja aprovada a modificação do contrato. Artigo 1082. Pode a sociedade reduzir o capital mediante a correspondente modificação do contrato. Inciso 1º. Depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis. Inciso 2. Ser excessivo em relação ao objeto da sociedade. Artigo 1083. Nos casos do inciso 1 do artigo antecedente, a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das cotas, tornando-se efetiva a partir da averbação no Registro Público de Empresas Mercantis da ata da Assembleia que a tenha aprovado. Artigo 1084. No caso do inciso 2 do artigo 1082, a redução do capital será feita restituindo-se parte do valor das cotas aos sócios ou dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional em ambos os casos do valor nominal das cotas. Parágrafo 1º. No prazo de 90 dias, contado da data da publicação da ata da Assembleia que aprovar a redução, o credor quirografário, por título líquido anterior a essa data, poderá opor-se ao deliberado. Parágrafo 2º. A redução somente se tornará eficaz se no prazo estabelecido no parágrafo antecedente não for impugnado ou se provado o pagamento da dívida ou depósito judicial do respectivo valor. Parágrafo 3º. Satisfeitas as condições estabelecidas no parágrafo antecedente, proceder-se-á à averbação no Registro Público de Empresas Mercantis da ata que tenha aprovado a redução.